Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. Eu sou a Tatiana Deliberador e estou aqui com meu grande parceiro, Dr. Christian Jarry, para mais um episódio que com certeza vai ser sensacional, não é, Christian? Esse episódio vai ser sensacional, porque nós vamos falar sobre empreendedorismo da odontologia. Nós somos treinados para ser dentistas e nos tornamos muito bons dentistas no Brasil. Contudo, muito maus gestores. E é exatamente para falar sobre isso que nós trouxemos um convidado extremamente especial, que todos temos muito carinho por ele. Vamos começar assim, vamos dizer que ele é um periodontista, um implantodontista, mas que teve aquela visão que um empreendedor deve fazer para andar adiante. Eu tenho a honra de passar aqui a bola para a Tati introduzir nosso convidado. Nossa, eu vou introduzir com o maior prazer. Estamos aqui hoje com o Dr. Geninho Tomé, que é meu chefe, né? Mas é fundador da Neodente, é presidente do Conselho Científico da Neodente e é diretor da Faculdade de Ilapel, onde eu tenho a honra de trabalhar hoje. Além disso, ele também é fundador da Neorto e mais recentemente começou no ramo da construção civil, com a GT Building. Doutor, um prazer enorme ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiramente, acredito muito na competência de vocês. Vocês são pessoas muito bem informadas e comunicativas. Então é uma honra muito grande participar desse podcast com vocês. A gente pode tirar aí algumas dúvidas de pessoas mais jovens ou pessoas também já que estão no ramo. Mas, assim, não existe milagre, né, cara? Não existe milagre. Se fosse tão fácil, todo mundo gostaria de ser um Pelé no futebol, né? O Geninho Tomé, né? O Geninho Tomé, hein? Queria ser Tomé. Não, mas vamos discutir alguns. Mas é uma honra. Muito obrigado por ter me convidado. É bom quando a gente consegue contribuir de alguma forma, né? Olha, por falar que nada é por acaso e não acontece de um dia para o outro, a sua experiência clínica está contando aí 40 anos de experiência clínica, né? Então, 45 anos. Pô. E quando a gente coloca isso de uma forma, todo mundo se inspira de alguma forma em alguma coisa ou em alguém. Então, como que a odontologia entrou na sua vida? Como que virou implantodontia? Então, a partir desse momento que gerou essa paixão de fazer implantes, como começou essa história? Vamos lá. Bom, eu tinha que agradecer a Deus por ter me levado para a odontologia, né? Porque a odontologia, há 45 anos atrás, ela era muito diferente de hoje. Nós não tínhamos internet, nós não conseguíamos baixar um artigo, você tinha que ser assinante de uma revista para você ter, né, as informações. E em termos de literatura e revistas científicas no Brasil, nessa época, dá para dizer que era praticamente zero, né? Nós não tínhamos cursos práticos em implantodontia. E naquela época que quem era mais forte dentro da implantodontia, pela relação periodonto e perimplante, era a periodontia. Então, eu estudei, eu participava de tudo quanto é congresso, cara. Eu não podia ver um folder que eu já me inscrevia, e pelo menos uma vez por semana tinha uma conferência aqui e outra lá. Isso é muito importante, essa informação é muito importante porque traça o caminho que você quer seguir, né? É óbvio que é bonito você fazer umas facetas hoje, umas lentes de contato, criar um novo sorriso. Mas para essas lentes também tem que ter um suporte, tem que ter uma base, né? Ou é um dente, ou é um implante. Então, não tinha curso de implante. Você participava dos congressos, lia os livros, muito livro naquela época, livro. Assim, como eu era periodontista, até desenvolvi no início, eu acho que foi o começo de tudo, uma lâmina para regeneração tecidual guiada em ouro. Olha.
chamava-se Bio-Ouro. Então, eu participava muito desses eventos de periodontia e começava a vender essas membranas para regeneração. E o pessoal só elogiava. Então, eu comecei a criar como um formador de opinião dentro da periodontia. Isso facilitou muito para que eu pudesse daí entrar na implantodontia. A implantodontia, naquela época, estava começando no Brasil os implantes de titânio. Ainda ninguém fabricava implantes de titânio no Brasil, acho que foi um dos grandes precursores. Eram os implantes fibro-ósseo integrados, que era feito de aço tântalo, o cobalto cromo. Cara, em termos de biocompatibilidade, a gente sabe que é um fracasso, né? E, bom, eu, cara, eu tenho calo aqui no dedo de tanto crack, raspando o dente. E a gente dependia muito mais da colaboração do paciente do que de nós mesmos. Então, quando a gente perdia um dente, a gente ficava agoniado, cara. E aí, então, por isso que eu entrei na área da implantodontia, porque, cara, eu me abraçava no dente, mas chegava numa hora o dente não ia mais, aí você tinha que fazer uma adesiva, cara, não tínhamos um tratamento para isso. E a implantodontia, putz, veio em cheio atender tanto a expectativa funcional, estética e de bem-estar e tudo. Mas a ideia foi para suprir a sua necessidade ou já tinha uma visão de que isso se tornasse um negócio? Não, no início eu confesso que eu sempre tinha uma visão assim, poxa, eu precisava ter alguma coisa para minha aposentadoria. Eu vou trabalhar a vida com 70, 80 anos, acho que cada um tem 70 anos ainda, hoje é jovem. Na época já era limitante. Você está trabalhando mais do que nunca. Então você pensava em ter alguma coisa assim. E na sequência, né, eu tive a oportunidade então de sair um pouco do Brasil, fazer um curso de implante fora, porque como falei não tinha aqui. E eu fui para a Argentina, Rosário, que a implantodontia era muito, muito na frente da brasileira lá atrás, né, Argentina. E eu sei que eu vim da Argentina com um motor, com um kit, um monte de implantes. Eu cheguei em Curitiba, minha esposa falou, pô, você está ficando louco, cara, você vai fazer isso? Não, mas eu tenho já os pacientes, né? Porque é duro hoje você começar hoje, quero ser implantodontista. E você não tem a clientela formada. Você vai depender de alguém mandar para você, hoje está mais difícil, quase. Muita gente muito clínico geral aderiu à implantodontia. Naquela época, não. E aquela época era diferente ainda. Ou você fazia o implante, ou fazia prótese. A maioria do implantodontista não fazia prótese. Exato. Era periodontista e mandava daí para um protesista fazer a prótese. Olha só. Doutor, e a Neodente completou 30 anos, né? Uma linda história. E no começo da sua carreira, eu já ouvi falar isso, o senhor andava com uma maletinha, né? Assim, nos congressos, com uma mesinha bem pequenininha, e abria aquela maleta para mostrar para as pessoas, venham conhecer aqui o meu implante, não é isso que aconteceu? E nesse caminho todo, olha onde a Neodente chegou hoje. E eu queria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo, nesse caminho, assim, no começo e durante, quais foram os principais desafios, dificuldades para o senhor chegar até onde a Neodente chegou hoje? Eu tive que ter muita perseverança e muita vontade. Porque há 35, 38 anos atrás, os fabricantes de implantes nacionais eram horríveis. Porra, o cara tinha um rótulo, né? Implantes nacionais. Como eu falei inicialmente, nem todos eram feitos em titânio. E às vezes tinha
um dentista que tinha bastante cliente, e ele começou a desenvolver no fundo de quintal os implantes, e tinha um marketing muito forte, como tem hoje também, né? Das companhias americanas, europeias. E eles realmente falavam, olha, tipo assim, a célula ela vai encostar no implante e vai detectar se aquele implante é importado ou é nacional. Se for nacional, não vou querer. Mostra o passaporte. Então, o desafio foi muito grande, de credibilidade dos produtos brasileiros. Por isso que eu tive que estudar muito. Eu fiz especialização em Império, depois eu fiz mestrado em implante, a especialização em implante. Comecei pela Pério, foi muito bom. Obviamente que fiz vários cursos de reabilitação oral lá com o Valdir, falecido Valdir Janso, lá em Bauru, Deuclésio e toda aquela equipe. E depois eu comecei a fazer ortodontia. Ortodontia? Olha! E daí, numa conversa que eu tive com o Eloir Passanese, lá na rodoviária de Tietê, para aquela época era só ônibus, né? Busão, cara, não tinha esse negócio. Ele falou, pô, Genís está sumido lá de Bauru. Eu falei, não, agora que eu estou fazendo em Campinas ortodontia. Ele falou, não, você não pode fazer isso. Você tem uma mão muito boa para periodontia e tal. Que desperdício. Você tem que voltar, né? E tal. E aí, aí eu fiz a periodontia, como eu falei, que foi o começo. Daí, depois, eu voltei para Campinas fazer a primeira especialização de implante ministrada no Brasil. A primeira turma, porque eram práticos. E para conseguir a especialidade, fazia uma prova prática, perguntava qual o contraângulo que você usa. Pô, se o cara não fizesse, ele já reprovava na hora, porque nem saberia a velocidade da broca. Perguntas assim bobas hoje, que naquela época eles conseguiam qualificar se o cara fazia implante ou não. Bom, daí, toda segunda-feira, todo domingo, pegava um ônibus, ia para Campinas, tinha aula toda de manhã, à tarde, cirurgia, à noite, chegava de madrugada aqui, já tinha cliente no dia seguinte, e assim eu fiquei 2 anos e meio. Daí que a São Leopoldo Mandica abriu o primeiro curso de mestrado, me convidou, eu participei, com Vicente Souza Pinto, que faleceu agora, infelizmente, um grande profissional, uma grande história na periodontia, e como pessoa também. E fiquei aguardando a abertura do doutorado. Daí eu fiz o doutorado, e isso me deu um respaldo muito grande dentro da companhia. Então eu já era um doutor, já tinha uma credibilidade, ministrava conferências. Então, essa dificuldade inicial que eu tive, acho que todos os dentistas têm, né? O começo é tudo muito difícil, né? Tem que estudar muito, não é por acaso que as coisas acontecem, né? E graças a Deus a gente chegou aí com muita colaboração de equipe e tal, aonde a gente está. Esses elementos que o senhor mencionou, foi se capacitando. Pério, implante, foi para contramão, fez a horta. São atividades clínicas, né? E não tinha uma bagagem administrativa, por exemplo, né? Mas isso não foi um impeditivo. O que o senhor considera que precisa, então, como seu próprio exemplo, que a pessoa precisa ter para andar para frente? Eu acho que o cara tem que ser meio arrojado, não pode ter medo de desafios, tem que encarar, porque a qualquer momento você pode bater com a cara na parede sem saber o que fazer, né? E conhecimento, como eu falei, identificar alguma coisa significa que o cérebro tem que conhecer.
Você está andando na rua, você pode encontrar 500 pessoas. Pô, não te chama atenção. Aí você encontra uma pessoa conhecida, pô, você para conversar. Então, cara, eu acho que o empreendedorista, já entrando um pouquinho mais, ele tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque se o cara pensa que ele sabe tudo, às vezes é o cara que menos sabe. Então, você pode ter boas ideias, mas não necessariamente. Você precisa identificar as boas ideias. Eu me recordo que desde o começo, meus ouvidos sempre ficaram à disposição para ouvir coisas, às vezes, que entrava de um lado e saía para o outro. Se vocês forem analisar hoje, junto aos órgãos de patentes, você vê quantas mil patentes que estão inativas. Porque a ideia não foi boa. E mais do que isso, o cara se colocou a patentear uma ideia totalmente fora do normal. Então, por exemplo, quando você fala num implante, cara, você tem que analisar a usinabilidade. Quantos implantes você vai conseguir produzir? A peça não é muito complexa. Para você fazer uma, tudo bem, você consegue, mas fazer milhares, às vezes, não é um produto comercial e não é tão fácil de fabricar. Você tem várias formas de fabricar, com molde, por usinagem, por fresagem, por rebolos e tal. Então, eu acho que tem que estar entender um pouco de mecânica, entender um pouquinho de usinabilidade, por exemplo, conhecer um pouquinho de máquinas. É bastante complexo isso. E, obviamente, hoje não é só produtos físicos. Hoje tem produtos intelectuais, tem softwares, tem, inteligência artificial, né? A digitalização. A primeira imagem digital foi da Kodak, em 1980. Exato. Demorou 10 anos para começar a ser utilizado num raio-x, num tomógrafo digital, que melhorou a nitidez, melhorou a rapidez da imagem e reduziu a exposição de radiação. Olha, um raio-x hoje, 0,2 segundos. Né? E na época, um raio-x, aquele tomógrafo ficava girando em volta do cara, dando descarga e tal. Então, acho que a gente tem que separar um pouquinho hoje o que é digital e o que é analógico, o que é material. É uma gama muito grande. Isso dá uma confusão, às vezes, muito grande na cabeça. E doutor, a gente seguindo essa linha de raciocínio, as ideias que às vezes não vão para frente, mas às vezes o senhor mesmo falou, tem que ter coragem para seguir em frente, né? E empreender é assumir riscos, certo? E eu queria que o senhor contasse algum exemplo da sua vida que o senhor perdeu o sono e falou assim, meu Deus, agora eu tenho que tomar essa decisão, vou para cá ou vou para lá? E como isso impactou o rumo dos seus negócios? Muitas situações em que eu tive que pensar muito. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a decisão que eu tive que tomar de abandonar o meu consultório. Cara, eu era apaixonado. Aliás, o dentista, abrindo um parêntese, se ele não gostar do que ele faz, ele tem que trabalhar muito, né? Quando você ama a sua profissão, você não trabalha, você curte tudo isso, né? E eu gostava muito da periodontia, da implantodontia, seguir o propósito que a gente sempre teve lá na cadeira como estudante universitário, de trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida do ser humano, da autoestima, da melhoria
da saúde em geral e tal. E eu gostava muito disso. Mas a Neodente começou a crescer, né, porque todo o dinheiro que eu ganhei na clínica eu investia na Neodente, porque eu realmente acreditava. E um grande salto foi quando eu saí do meu consultório com os cursos e fui para a BO, para a IAP. E de lá que surgiu a Ilapel, que depois nós vamos conversar mais para frente. Mas então, cara, eu tinha um problema muito sério, principalmente aqui em Curitiba. Isso é natural, é uma proteção que a gente tem de mercado. Então, poxa, mas por que eu vou comprar implantes do Geninho Tomé, que é meu concorrente? Eu vou fazer ele crescer? Cara, vocês podem pensar que não, eu não gostaria que fosse isso, mas eu tenho certeza. Porque quando eu anunciei que eu ia parar de clinicar, no 3º mês, as vendas já em Curitiba. E as vendas de Curitiba, elas vieram de congresso em São Paulo, no Rio de Janeiro, BH. O cara chegava e o stand cheio. Porra, que isso? E nós aqui, sabe que santo de casa não pode fazer milagre mesmo? Então foi uma decisão dolorida, mas sábia. Olha só. Abandonei a clínica, mas também, talvez não só por isso, mas aí eu comecei a me dedicar mais à fábrica, ao desenvolvimento de produtos, comecei a viajar mais para dar cursos, aulas e tal. E em um ano depois, o faturamento duplicou, o número de funcionários duplicaram, o número de máquinas também duplicou. Olha, que legal. Impressionante. Impressionante. Não, e o senhor fala assim que a decisão foi difícil largar o consultório. E eu vejo o amor que o senhor tem quando o senhor atende os pacientes. Porque, né, lá no Ilapel está sempre atendendo esses pacientes. Ele parece uma criança feliz, né, doutor? Atendendo os pacientes e fazendo realmente o que o senhor ama. Então, hoje, o consultório está lá, né? Só que no Ilapel. E como que fazia, então, para validar os produtos na sua mão? Que eu sei que hoje o Ilapel tem esse... A gente vai falar do Ilapel, mas o Ilapel tem esse papel muito forte, né? Mas quando largou a clínica, todos esses desenvolvimentos, como que fazia? Ficava... Então, esse foi o motivo do projeto do Ilapel. Porque eu sabia, obviamente, que a BO... Eu sou eternamente agradecido. Até posso falar aí, o Milani, venceu as eleições naquele ano, e eu era muito amigo dele. E aí um dia eu estava jogando tênis, e ele me telefonou, isso lá em casa. Tinha uma quadrinha de tênis lá, fruto da implantodontia, da odontologia. E aí, tem um senhor que quer falar contigo. Era umas 10 horas no domingo. Eu falei, mas quem é? Falou um tal de Edson Milani. Puta, joguei a raquete. Cara, nunca esqueço. Foi num domingo 10h15 da manhã. Eu conversei com ele uns 5 minutos. E ele falou, segunda-feira nós temos reunião da IAP. E eu quero que você me apresente um programa de abertura de um curso dentro da IAP. Transferir o teu curso do consultório para IAP. Cara, é tudo que eu precisava. Porque dar cursos naquela época em consultório estava infringindo uma lei da ética. Você não poderia dar aula no teu consultório. Você tinha que ter uma instituição ou de classe ou uma faculdade para chancelar esse curso. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar 100% dentro da linha, juntamente com o nosso presidente de ética aí, que não era muito, que era complicado, do CRO. E no Brasil inteiro, os caras pegavam o pé. Sim. E aí, então, surgiu o projeto do Ilapel, porque
muitos produtos já foram desenvolvidos lá na Bel. Aquilo que você falou, pô. A gente tem a ideia, Mas tem que pôr em faz prática. um piloto. Obviamente, você não vai pôr isso direto na boca, mas tem um comitê de ética, que hoje está muito mais rápido. Cara, nós temos tantos desdentados pedindo, pelo amor de Deus. Agora a gente fica matando um eagle, um eagle não, um O beagle, um cachorrinho, um cachorrinho para fazer uma experimentação, cara. Aliás, foi convidado para ir para China para fazer umas cirurgias em cães. É porque beagle. aqui no Brasil a gente não pode Não. mais, né? E, cara, eu vou dizer que foi um dos motivos que não me deixou à vontade de ir, mas também tem uma equipe boa lá que vão trabalhar. Então, sem dúvida nenhuma, não existe, como nós estávamos conversando preliminarmente aqui, tem poucos modelos iguais a que nós temos aqui em Curitiba. Uma equipe de inovação coordenada por mim, nós temos praticamente 100, entre engenheiros, dentistas, biólogos, químicos e tudo. Então, um investimento grande em inovação. Temos o programa de pesquisa, então, que a gente faz no Ilapel e em outras universidades, mas é fundamental que o dentista pudesse fabricar algo para ele, sabe? Porque com 40 e poucos anos de profissão, você mais ou menos sabe o que você precisa para reabilitar uma pessoa. E não é uma crítica ao engenheiro, mas eu vejo que os engenheiros, eles viajam muito, sabe? Eles não têm um foco. É muito mais difícil, eu acho, pelo menos para mim, era muito mais difícil eu entender um comportamento mecânico do que um biológico, mas a pessoa que pro engenheiro é o contrário. É o contrário. Por isso que precisa... Eles têm dificuldade, essa parte biológica e tal, biomecânica. Uhum. E então nós, como dentistas, né, nós temos uma facilidade maior. Exato. E é muito legal que o Dr. Geninho está lá operando, né? A equipe de engenharia às vezes está lá junto, Anotando. entendendo o que precisa ser melhorado. Anotando. Eu concordo plenamente. Trabalho com muitos projetos de desenvolvimento e eu vejo claramente que às vezes o engenheiro, não necessariamente ele veio da indústria médica. É muito bom engenheiro, vai pôr ali com números e fórmulas, que aquela conexão é muito forte. Mas, cara, já fizemos 30 anos atrás, já viramos a esquina, agora é cônica. Estamos numa outra situação. Agora, falando de gerações e empreendedorismo, né? Essa geração hoje é um pouco mais imediatista, né? Não tem paciência das coisas. E se tivesse aqui o Dr. Geninho lidando, começando do zero, vai montar a empresa agora, vai dar um conselho e ter um corpo gestor jovem, qual seria o conselho aqui pra gente? Olha, eu vou dizer... bem jovem. Eu tenho uma equipe brilhante de jovens na inovação. Então, assim, eles têm facilidade da informática, eles têm facilidade nos meios sociais, de comunicação. Só que, cara, tem um tema hoje que me preocupa muito. Acho que a mídia social, ela não pode se sobrepor ao conhecimento. Então, assim, os caras, eles têm uma facilidade tão grande de difundir a clínica, divulgar e tal. Mas será que esses caras garantem aquilo que o marketing está falando? O marketing está transformando algo num mito ou em algo apoiado em biologia, em mecânica e tal. Então, mas de uma forma geral, os jovens, eles têm vantagem sobre um cara, por exemplo, como eu, de 73 anos, né? No acesso a informações e tal. Só que
nada substitui o estudo, o aprendizado, a parte biológica, né? Cara, tem que ralar muito, tem que sentar muito e estudar muito. Não conhecimento. Unir as duas coisas, aí é perfeito. Não tem Está no mundo atalho. perfeito. Não tem atalho, né? Não tem. O sucesso não vem por acaso. É muito trabalho, cara. Pô, quantos anos eu fiquei fazendo minhas dentísticas, meus amálgamas, até indo no dia eu fazia, era um clínico geral, e graças ao estudo, ao aprendizado, é que eu evoluí. Então, esses jovens... Agora não dá, né, para aguentar um jovem numa sala de aula com um celular ligado. Sim. E aí você pega hoje, assim... Vamos falar um pouquinho de identidade de ensino hoje. Onde é que está o foco? Fazer esses cursos à distância e cara, nem uma peça anatômica natural tem, é tudo de acrílico, de silicone, um troço que... Então, assim... E o negócio é número de alunos. Curso de mestrado, 20 cara numa sala de aula, 24, 25, une 2 turmas. Cara, o que esses caras... mas é mais barato. E graduação, então, que colocam graduação é um absurdo. Então, assim, cara, não dá para comparar a nossa formação lá atrás do que está acontecendo hoje. E com exceções. Sim. Com exceções. Mas aonde tem um dentista consciente e tal, tudo bem, mas onde tem um fundo de investimento que só pensa... É triste. Aí é duro. E as faculdades de graduação, a maioria estão assim. Você viveu isso com a transformação ali da Positivo. Da Positivo. E sabe que o senhor falando em educação e conhecimento, né, Cris? A gente, em vários episódios, vários convidados nossos, doutor, frisam exatamente isso que o senhor frisou. É educação, é conhecimento e conhecimento com informação correta, de qualidade, porque hoje no YouTube, né, um recém-formado acha que está adquirindo informação de qualidade e na verdade é o oposto. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do setor Brasil versus setor internacional. Quando a gente considera o mercado brasileiro versus mercado internacional, que o senhor anda e viaja o mundo inteiro, qual que é as principais diferenças que o senhor vê nesse mercado de oportunidades e desafios para o dentista ou para empreender em odontologia? Olha, primeiro eu quero falar que a odontologia brasileira tá uma vanguarda. Se vamos fazer uma comparação rapidinha aqui com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem nem curso de especialização em implante, ninguém sabe quem é o dono do implante. E parece que ele está voltando tudo ao que era. O cara coloca 2 zigomáticos e coloca um implante no tuber e coloca mais 2 implantes na frente. E reabilita um caso com 8 implantes. Bom, nós que trabalhamos fabricando, isso poderia pensar assim, pô, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Estou vendendo mais implantes, né? Acho que no Brasil também, graças à possibilidade de você praticar mais pelo número de desdentados que nós temos e pela condição socioeconômica, a atividade prática é bem melhor. Nós temos uma equipe no Brasil de pesquisadores muito bons, publicamos muitos trabalhos, talvez um dos países que mais publica, né? Talvez, assim, algumas publicações é para o cara conseguir o título lá de mestre ou doutor. Né? Então, assim, de pesquisa mesmo, séria e profunda, nós estamos carentes aqui. Então, assim, você tem que ter a ideia ou identificar a ideia, como nós falamos no início. E a partir dessa ideia, você analisar o processo de produção, quanto que você vai poder vender,
e dar treinamento para o pessoal. Naquela época nós tivemos que formar o usuário de implante, porque não tinha, né? Mas hoje todo mundo... Então, assim, eu acho o Brasil ainda... Haja vista o número de companhias brasileiras que são vendidas, que fazem parceria com empresas de outros países. Então, a gente tem condições aqui e muito mais barato de você lançar um produto, desenvolver um produto. Tecnologia, a gente tem problema com máquinas aqui, as nossas máquinas para qualidade são todas importadas. Temos uma máquina fabricada no Brasil que te dê repetitividade, tolerância e tal. Que eu vou dizer? E o brasileiro é um pouquinho mais humilde e mais trabalhador, eu penso assim. Então, assim, se nós compararmos... E muito criativo, né? Muito criativo, muito criativo. Porra, para você, um dentista brasileiro ser professor de uma universidade nos Estados Unidos não é tão difícil. Vai lá, faz um pós-graduação, os caras se percebem e já contratam o cara. Agora, desenvolver um produto lá nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, cara, não deve ser fácil, não. É Então, muito dinheiro. o mercado brasileiro tem muitas oportunidades, né? É só Tem. saber aproveitar. Tem. Agora, olhando nesse panorama mercado brasileiro, mercado internacional, por exemplo, eu me dava muito bem com o sistema CM, certo? Então a gente foi acostumado a trabalhar muito bem com moinha universal, e aí fazia o cilindro de impressão, e nesse meio tempo a Neodent foi internacionalizando, e o mercado lá fora, por exemplo, trabalhando muito com bases de titânio. E aí eu vi que teve uma transição na engenharia para adaptação a mercados. Então, como mesclar isso? Isso não deve ser fácil, né? Porque o Brasil não estava tão base de titânio, por exemplo. Aí que você vê. Eu acho a implantodontia brasileira mais voltada para a fisiologia e para a parte clínica. Aquela história de você trabalhar diretamente em cima da cabeça do implante, você tem que considerar espaços biológicos, reformação de um novo espaço biológico, na presença de gap, na presença de uma cimentação a nível do osso. É claro que o osso não vai aceitar aquilo e vai remodelar, né? Então, assim, essa transformação também ocorreu pela velocidade da digitalização. Eu comprei 2 scanners intraorais lá no IDS. Aliás, o IDS é um lugar onde alguém que queira empreender em odontologia tem que estar cada 2 anos lá em Colônia e ver a tendência mundial, que nós vamos segunda-feira da outra semana, da próxima semana. A gente vai para lá com uma equipe de inovação, obviamente uma logística, uma organização para visitar determinadas empresas, ver a tendência e tudo mais. E aqueles 2 scanners que eu comprei da Tri-Shape era um módulo, assim, tive que pagar excesso de bagagem, que era um absurdo, né? Hoje é software, cara, é software. Você coloca no teu laptop, em tudo, e você manda lá para o laboratório, no Elapel, por exemplo, né? Você escaneia, 30 segundos depois a imagem está lá embaixo, e aí, em vez de fazer... Eu não quero dizer que um Z-Base e um T-Base seja uma coisa ruim, mas não pode generalizar. E isso, infelizmente, aconteceu. Esse era o meu ponto, de como fazer uma transição coerente, né? Para atender a uma necessidade de mercado, mas não pode fugir da biologia, né? Não, é isso aí. Cara, ao invés de ele usar o intermediário, ele faz aqueles pilares de ponte fixa, como um T-Base.
E daí? fresam aquilo tudo e assentam diretamente no cone Morse, cara. Tem o assentamento no cone passivo. Morse, qual é a máquina que vai te dar uma precisão micrométrica do assentamento do cone em 10 elementos? Se for, ó, eu vou dizer, não faria diferença nenhuma, muito pelo contrário, seria até melhor você trabalhar em cima de um hexágono externo múltiplo diretamente do que você deixar o implante lá, fresar o ângulozinho de todos e querer que assente passivamente. Não assenta passivamente, mas o cara, ó. Não, e depois a culpa é da empresa ainda, não é? Que na verdade não é. Então, assim, a gente evoluiu, a Neodente evoluiu muito depois dessa parceria que a gente fez com o Grupo Straumann, porque a Straumann sempre foi, digamos assim, na frente em termos de digitalização, de desenvolvimento de superfícies, e esse sinergismo que ocorreu entre Straumann e Neodente foi benéfica. Eu lembro que quando a gente estava negociando, os caras, obviamente, com medo de canibalismo, falaram, não, você não pode fabricar produtos para concorrer com a Straumann. Você não pode vender Neodente nos Estados Unidos. Tive que encerrar a atividade nos Estados Unidos. Eu não podia vender na Alemanha, não podia vender na Suíça, só alguns países da América Latina, Portugal e Espanha, porque nós já estávamos e continuamos. Mas, enfim, alguém teve uma ideia brilhante e falou, não, mas peraí, nós temos que ter um produto mais competitivo, não estamos perdendo o mercado, nós estamos só com produtos premium, e nós precisamos também democratizar, digamos assim. E aí essa ideia melhorou para a Straumann, porque a Neodente começou também a bater, e aí o cara, vou comprar de uma empresa só. Em vez de eu comprar de uma outra, eu vou comprar só do Grupo Straumann, é mais fácil de eu trabalhar. Então muitos caras que não faziam Straumann começaram a usar Straumann porque começaram a usar Neodente. E foi bom para todos. Foi bom para todo mundo. Eu acredito que todos os dentistas implantodontistas tenham marcas compartilhadas na clínica. Isso aí. Não tem isso a gente sempre teve. Exato. Então, precisa atender essa demanda. E com a implantodontia difundindo, também alguns países que são mais sensíveis financeiramente merecem ter produtos bons. Sim, a qualidade de vida. Para todo mundo. Todo mundo só dá para frente. Pensar no paciente, né? No produto melhor para o paciente. Agora, a pergunta não é nem de 1 milhão, de 2 milhões aqui. Porque dedicação. Às vezes a gente fala de tempo, né? E às vezes o problema maior é em casa. Então, quando a gente fala a gente ouve muito falar, mas se eu não fizer isso, como que eu vou pagar as contas? Mas a questão não é essa. A gente trabalha muito porque a gente é apaixonado por aquilo. São duas coisas diferentes. E rotina, disciplina são fundamentais para o sucesso. Agora, como dividir isso de forma coerente? Que o senhor tem atividade clínica, pesquisa, administração, comitê de ética, e joga golfe. E lateral, e Neodente, e construção. E vai pro IDS. Como é que faz isso? Aí Deus também me deu um biotipo, acho que físico e biológico bom, que eu consigo, graças a Deus, fazer essas atividades. Faz academia bem cedo. Sempre nos encontramos lá, no Curitibano. Eu acho que você falou muito, e a gente falou sobre isso. Você tem que gostar daquilo que você faz. É fundamental. Fundamental você gostar. Obviamente que você tem que ter uma relação familiar, um suporte familiar. Você não pode também ser escravo do trabalho. E você tem que ter teu lazer, você tem que cuidar da tua saúde, né? Mas você tem que gostar daquilo que você faz. Porque daí você não vê dificuldade. Cara,
quantas vezes que eu acordei 2 horas da manhã para abrir uma pulpite, um abscesso, e eu ia com o maior prazer no consultório e não cobrava nada. Se fosse cliente, eu não cobrava. Eu não usava aquilo como oportunidade para ganhar dinheiro, e sim de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Não é? E eu vou dizer, cara, e quem achar que eu estou mentindo, não estou nem aí, porque eu sei que eu estou falando a verdade, e vocês sabem muito bem. Então, terças e quintas são os melhores dias para mim da semana, de manhã. A gente faz aquele trabalho muito mais social, né? Para pacientes que têm uma triagem lá no Ilapel, e alguns pacientes que não têm condições financeiras mesmo, zero, e que às vezes é interessante para nós, para pesquisa, para um novo produto, a gente faz gratuitamente, não cobra mão de obra, nem anestésico, nem agulha, nem prótese, nem nada, né? Essa parceria Ilapel e Neodente é que promove esses trabalhos sociais. Eu faço com amor, com prazer, e assim vão acontecendo as coisas. E na área de incorporação, nós somos hoje a incorporadora maior de Curitiba. Se somar o faturamento da GT Building com as duas que vêm depois, o nosso faturamento é maior do que as duas outras maiores. Eu que cuido? Não, tem uma equipe. Sim. Você tem que delegar. Mas tem cara que tem medo, cara, de delegar funções. Acha que o cara vai tirar o lugar dele, e sabe? Então, eu cresci, a Neodente cresceu com o conceito de equipe, de mútua colaboração, de respeito, né? Assim, a gente tem que respeitar os nossos colaboradores, obviamente que do outro lado também. Mas às vezes a gente tem que respeitar muito mais, né? Ouvir e se dedicar e não ter preguiça. Preguiça. E uma coisa que não foi falada aqui, que é uma palavra-chave, é a humildade. A humildade, eu vou dizer para vocês que a arrogância é um desastre. Se eu for enumerar aqui em Curitiba, obviamente que não vou, dos caras que tinham tudo na mão, que foram fazer curso no exterior, que falavam 2, 3 idiomas, e chegaram na frente de um auditório e se transformavam em deuses, em estrelas. Só eles que conseguiam fazer aquilo. Sabe? Que era... Pô, cadê esses caras? Me dá o nome desses, aonde eles estão. Exatamente. Agora, tinha um cara lá de Santa Helena que viveu descalço, carpindo, arrancando praga. Por isso que eu sou o capitão de golfe do Alphaville, porque eu lido com ervas daninhas no campo, né? Então, vem um cara desse, em vez de final de semana ir pescar, sair de iate, não sei o quê, eu estava fazendo curso, eu estava fotografando na clínica, estava fazendo material didático para segunda-feira da aula. Então, cara, tem que ouvir as pessoas. E aquilo que eu falei, um pernilongo ali, ó. Esse pernilongo está aqui hoje. Está aqui ouvindo a história, está... Ficou feliz. Então, assim, mas aquilo que eu falei, o cérebro tem que reconhecer as coisas boas. Senão você não vai conseguir. Você vai insistir numa coisa que você mesmo falou, que é uma coisa que já está provada que não funciona, e o cara, descobrir a roda. A roda está descoberta há muito tempo.
Agora, se descobrisse uma forma melhor de fabricar uma roda melhor, aí pode ser. Mas o senhor sabe que eu ia falar nesse ponto da humildade, porque o senhor sabe que o senhor é uma inspiração, né? Para mim e para várias pessoas. Obrigado. E essa sua característica que o senhor passa, o senhor está passando isso aqui para quem está nos ouvindo, de garra, de determinação, de amor pelo que o senhor faz, e a humildade são características fundamentais, doutor. E eu acho que para quem está começando, tem que ter isso, né? Tem que ter essa garra, essa determinação, essa humildade. E dentro disso, dessa inspiração, o que inspira o senhor a continuar, a ter essa cabeça brilhante, a inovar, a empreender? O que mais inspira o senhor? Eu sou muito apaixonado para implantodontia e para desenvolvimento de produtos. E tem um defeito. Eu sou meio imediatista. Não gosto de ir empurrando as coisas, procrastinar, deixar puta. Deixa para amanhã que você pode fazer hoje. Eu sou o contrário. Faça hoje que você, né, pode fazer e não precisa fazer amanhã. Então, tem outro aspecto também que é responsabilidade. Eu acho legal o cara ser presidente de um país, presidente de alguma coisa, mas eu acho que o cara tem que perceber até onde ele é útil e eficiente no cargo que ele executa. Poxa, se tem alguém que pode fazer melhor do que eu, vamos me unir esse cara, vou trabalhar junto. Então, o senso de equipe. E quando a gente desenvolve algo novo, a gente fica imaginando no dentista o tempo, a redução de tempo que ele gasta, a qualidade do trabalho que ele vai desenvolver e, acima de tudo, o ser humano que está recebendo o tratamento. Então, essa energia que você vê, que eu tenho, aí você fala assim, mas o que tem incorporação com isso? Cara, incorporação, a gente constrói um apartamento para acolher uma família. Entendeu? Um lar, para as pessoas viverem melhor. Então, tá tudo, você pode observar, eu estou tudo mais ou menos ligado com saúde, bem-estar, inovação, No bem das pessoas. E outra coisa que não foi falada aqui, que eu acho muito importante registrar, que se você pensa em ganhar dinheiro, às vezes você nunca vai ganhar dinheiro. Agora, se você pensa em excelência, o hábito diário da procura da excelência, a excelência vai te dar retorno. O dinheiro é uma consequência. O cara chega no consultório, abre a boca e já fala orçamento. Cara, não é isso. Acho que a visão no propósito, né? A visão no propósito. Do propósito. Agora, olhando por esse lado da inovação, eu fico pensando assim, aquela frase do Henry Ford, né? Ele fala assim, se eu tivesse perguntado o que eles queriam, teriam me dito cavalos mais rápidos, certo? Tem alguma coisa assim que... Tem alguma coisa assim... Gente, né? Você pode extrapolar para tudo, né? Então tem alguma coisa que estava na sua cabeça, que você teve que ir na contramão, mas foi... Sim. Bom, a carga imediata, né? A carga imediata é um exemplo típico. Cara, carga imediata... Eu peguei um pouquinho da implantodontia convencional, dos implantes fibro ósseo integrados. E eles todos eram com carga imediata. Todos. Os agulhados, lâmina de Lincoln, lâmina de Lincoln, o parafuso de Carpaccio, todas essas técnicas justa-ósseos, todos eles eram feitos com carga imediata. Eu falei, mas não é possível, cara. Como é que, se eu conseguir desenvolver um parafuso
que eu consiga ancorar bem. Por que eu tenho que esperar 6 meses, cara? Eu vou falar uma palavra feia aqui, depois vocês cortam, se quiserem. Eu era considerado o porra louca das Mercedes, por esses arrogantes aí que eu mencionei. Jamais os caras iam imaginar que eu fosse prosperar, porque era um louco. Usava um cabelo comprido, né? Estava amarrado aqui. Um rabicozinho. É uma coisa que eu me arrependo, seria essa aí. Mas tudo bem, fez o meu estilo por algum tempo. E então a carga imediata revolucionou a implantodontia, cara. Eu não sei, eu desafio aqui, no bom sentido, né? Quem tenha feito mais arcos totais aqui no Brasil, principalmente demonstrativo com carga imediata. E na América Latina. A gente fazia aquelas excursões, aqueles neo-eventos, e fazia duas, 3 capitais numa vez só. Ia num dia, fazia cirurgia às 7 horas da manhã, conteúdo programático, teórico, e à noite o protético indo junto, e à noite. Por isso que nós desenvolvemos aquele cilindro de assentamento passivo que por todas as empresas copiaram. Né? Então, assim a gente conseguia. E hoje eu percebo que a Straumann, inteligentemente, captou essa ideia. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho. Mas hoje eles confiam na carga imediata e o problema é o instituto de pesquisa que eles tinham lá, não vou falar o nome, não sei se você quiser falar, fala, mas que se preocupava mais com a parte da ossa-integração ali. Mas uma ossa-integração, pelo conceito, você tem que ter função. Se você não tem função, você não tem ossa-integração. Então, se você já coloca o implante já firme lá no osso, por que você tem que esperar 6 meses? E tá comprovado que a carga imediata tem mais ossa-integração do que... muito! Não, e sabe o que é legal, ouvindo o senhor falar? É que ainda tem muitos profissionais que não fazem carga imediata no Brasil, não acreditam, né? Eu vendo ex-alunos meus, eles falam assim, mas eu não vou fazer porque eu tenho medo. Eu falei, não tenha medo. Medo que isso. Mas o mais legal, doutor, é que isso ainda continua evoluindo. O senhor vê, a carga imediata. Antigamente o senhor demorava às vezes 2 dias para instalar a prótese. Hoje, com o NeoConvert, não é verdade? Já evoluiu mais ainda. Então é imediato mesmo. Pô, Cristiano, você estava no Ilapel aí essa semana, você viu o ritmo aí, né? E aliás, a gente tem trabalhado muito não só no implante, né? Na resolução protética. É completo o negócio. É aquilo que você falou, né? Você faz o negócio, mas você não pode pensar só, você tem que pensar, né, o benefício que isso traz para toda a implantodontia. Então, cara, você pegar... Eu tenho uma história rapidinho que vou contar aqui. Chegou no meu consultório uma senhora com 90 anos, indicada pela Paola, que é a nossa professora lá. Uma vozinha que tinha um fundo de um champanhe no olho, coitadinha. Era corcunda, tive que acomodar, colocar uns 2 travesseiros aqui para atender. E ela abriu uma caixa de um Tupperware com 5 pares de dentaduras. E não sabia nem qual. Então, cara, era um sofrimento, uma coisa absurda. Foi bem na época que eu comecei com essa história do assentamento passivo. O implante ainda era hexágono interno. Eu instalei 5 implantes para ela de manhã, na mandíbula. Fiz uma prótese nova também. E no final do dia, para fazer a prótese, dei o espelho para ela. E eu falava, tenta tirar a prótese. Ela já não conseguia. Tá bom. Aí ela foi embora.
10 dias depois ela veio fazer o pós-operatório. Eu fazia naquela época pós-operatório. E aí eu falei, daí, vovó, como é que a senhora está se sentindo? Aí ela pegou os dois, se ajeitou na cadeira, virou assim, tinha que virar o corpo para mim assim, olhou para o meu olho, escorreu uma lágrima no olho. Cara, você precisa de dinheiro? Não tem preço. Isso não tem, né? Então, pô, daí eu virei um apaixonado mesmo nisso. Então hoje, essa velhinha, se fosse hoje, ela sairia na hora, já ali na hora, transformava uma prótese daquela numa prótese implante suportada e ia embora, mastigando. Então, mas aí é que tá, cara, tem que ter paixão, tem que vestir a camisa, senão não vai. Eu acho que vamos para a parte final agora, Cris. Putz, a gente fica aqui, olha, vai delícia. ficando emocionado aqui já. Já tô aqui quase chorando. Não, escutar o Dr. Geninho sempre é muito bom. É muito bom. Mas se a gente pudesse amarrar um pouquinho, só para cutucar um pouquinho, não o empreendedor, mas o ser humano, Dr. Geninho. Aqui de tantas conquistas, porque são inúmeros, né? São muitos desafios. Primeiro que brasileiro é uma conquista diária. Ser brasileiro é uma conquista diária. Empreendedor... Matar o leão cada dia. Empreender no Brasil duplamente. Então, quando a gente olha essa trajetória, assim, e se olha para trás, senta ali, tá sentadinho, tomando seu vinho, quando você fala assim, ai, que tesão, eu fiz isso. Então, quais, assim, 2 momentos mais emocionantes da sua vida, como dentista e empreendedor, assim, que marcaram? Você fala, eu desejo que todo mundo passe por isso uma vez. Como empreendedor, eu não posso deixar esse trauma de lado. Nós desenvolvemos a Neodente. Cara, pense em todas as companhias mais importantes da implantodontia mundial estiveram em Curitiba visitando a fábrica para comprar. E eu, cara, eu tinha vendido já quase umas 3 vezes, foi fechado assim, mas sem muito contrato, e daí vinha uma outra, e na verdade eu queria era uma empresa que tivesse tecnologia de ponta, que fosse a mais top em termos de tecnologia. E nós tínhamos praticamente fechado com a Nobel. Aí eu fui num congresso e os caras ficaram, a Straumann ficou sabendo que a Nobel, porque a Straumann já tinha nos procurado uns 6 anos anteriores, me deixou 6 anos no vácuo. Aí quando eles perceberam que estava fechando mesmo com a Nobel, Biocare, apareceu assim um tubarão e foi capturado. Eu realmente fiquei muito feliz, além de ter feito um bom negócio, tive um reconhecimento de uma empresa suíça, que é a número 1 do mundo. E vou dizer aí, é uma coisa que me deixa assim muito feliz, é o respeito que você sabe, você mora lá dentro da Straumann, lá na Suíça, o respeito que eles têm com a gente. Tem mesmo. Então isso para mim não tem preço digamos, tal. E bom, depois, quando eu entrei, aí eu fiquei capitalizado, tinha que fazer alguma coisa. Não ia deixar o dinheiro no banco, eu sempre fui um empreendedor. Aí já de cara apareceu um negócio para construir o prédio mais alto da América Latina, que são aquelas 2 torres lá em Balneário, dentro da Marina Tedesco. Uhum. Então, assim, para entrar na incorporação fazendo 2 prédios mais altos, aí você vê o meu perfil. E eu sou assim, cara. Isso é natural, não sei. É aquilo que acho que eu falei. As oportunidades, elas nascem para todos. Se você identificar no momento certo aquela oportunidade, você, meio caminho andado, né? Então,
Obviamente tem tantas histórias, mas essas duas realmente foram interessantes. Muito bom. São fases diferentes, né? Sim, fase Porque diferente. as coisas aconteceram nos momentos que tinham que acontecer, né? Sim. Doutor, agora a gente vai para a parte final, então, Opa. do nosso podcast. E a gente costuma fazer para o nosso convidado algumas perguntas Eu não rápidas. sou muito rápido, eu não sou muito rápido. Eu tenho que pensar um pouco. Depois vocês cortam depois aí. a gente corta. Não, mas é um bate-pronto, assim, ó. É pabuf. Então, Cris, começa você aí com a primeira pergunta rápida para o doutor. Aqui. No empreendedorismo, é mais importante coragem ou prudência? Opa! Acho que coragem, viu? A prudência, depois ela pode vir, depois ser prudente depois, mas para você entrar no negócio tem que ter coragem. E a gente já falou que arriscar é fundamental, mas quando saber a hora certa para arriscar? É a pergunta difícil, né? Percepção. A percepção. Você ter essa possibilidade. Como farejar o Vivência. 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 O empreendedorismo requer liderança. O que define um bom líder? Humildade e conquista. Conquista. Não é imposição. Diálogo. Companheirismo. Isso aí. É ter aquelas pessoas do seu lado, é a equipe. Né? Confiar. Uhum. E nada que é imposto é legal. Que era, na verdade, a minha próxima pergunta. Confiança. Quando ter certeza que temos as pessoas certas ao nosso lado? Para conseguir. Eu tenho uma coisa que eu adoto sempre. Olho no olho. O olho me dá credibilidade. Mas você vê um cara quando que desvia teu olho, começa e tal, cara... Eu acho que o olho é a transparência da alma, cara. Uhum. Tá? Olhar. Verdade. Eu tô olhando para baixo, mas é para pergunta. Bem pessoal, o meu hobby favorito. Doutor Geninho, que não é Doutor Geninho, é o Geninho. Eu gosto de jogar muito golfe, tomar um vinhozinho. Não, eu gosto de pescar também. Três, né? Mas o pescar dá para pescar e tomar vinho ao mesmo tempo. Ai. E para a gente encerrar, qual é a visão do senhor do futuro da implantodontia? Porque o senhor está aí há 45 anos, tudo evoluiu muito e agora recentemente está evoluindo muito rápido. Mas como que o senhor pensa que daqui 20 anos a implantodontia vai estar? Eu acho que vai muito para essa... Não tem como fugir da área digital. E se pegar hoje o número de cirurgias que você faz na medicina por laparoscopia, por minimamente invasiva, eu acho que isso nivela todos. Todos terão a mesma oportunidade de fazer o trabalho bem feito usando a tecnologia digital, usando aí, eventualmente até... O Christian teve a oportunidade de fazer uma cirurgia praticamente robotizada, né? É óbvio que nós temos que nos adequar e é isso que eu falei. Pô, a primeira imagem digital surgiu na década de 80, mas só foi usada mesmo 10 anos depois para a medicina. Então, tem um tempo de maturação, de desenvolvimento. Se o cara... Primeiro computador que o cara construiu, se ele fosse imaginar, mas esse computador vai ter que ficar aqui, ele não vou poder levar pro... Né? Hoje você tem um computador no bolso. Então, é uma evolução. E aí essa molecada aí toda é o futuro. É o futuro. Eu gosto quando fala de cirurgia guiada, que existe uma democratização da implantodontia. Se você pegar um bom planejamento, o resultado é praticamente igual. Um cara que tem 20 anos de profissão, um cara que tem 3, 4 anos. Esses casos que nós fizemos essa semana no Ilapel, por exemplo,
quando eu vejo o nível de paralelismo que tudo estava, muito provavelmente me formei em 2005, então é 20 anos, né? Até hoje eu não teria feito com aquele paralelismo que a Sério? guiada deu. Sério? Não, não, porque... Bom, às vezes o paralelismo Não, mas é um dos elementos. Sim, mas é em termos de precisão, né? Não é você desviar um nervo, você... sabe? Mitigação de riscos. Risco. Uma coisa também que me move esse respeito mútuo com a equipe de base é que existe uma possibilidade de termos um núcleo agora de pesquisa, de desenvolvimento compartilhado, né? A gente tem usado, por exemplo, uma inovação dentro desse trauma que pode ser transferido para o desenho de implante da Neodente, que não vai concorrer um com o outro. Então, isso aí, com o Antugir, com a Neodente, com esse trauma, isso é o futuro aqui da implantodontia. Eu sou suspeito, eu acho fantástico o Innovation Lab, né? E colocar os labs de cada uma das empresas, todos trabalhando ao mesmo tempo. Pensa o poder né? Várias cabeças pensando juntas. Muita coisa boa que sai dali. É porque lá eles têm laboratórios, têm tudo, mas não tem o cara com vivência cirúrgica que a gente tem aqui no Ilapel, né? São bons pesquisadores, têm boas ideias, mas às vezes essas ideias poderiam ser aproveitadas de uma forma melhor. E isso está acontecendo. Eu não fico surpreso se daqui a pouco a gente não tem aqui um centro de pesquisa envolvendo as 3 companhias. Eu acho que esse é o caminho. Começamos a plantar essas sementes com essas validações, transformando num processo. Você foi muito importante nisso, cara. Te parabenizo pelo teu trabalho, pela tua simpatia. Ele está sempre, né, sorrindo. E você tem um amor muito grande também, né? Tem. A gente é apaixonado pela... A Tatiana não dá nem para falar, né, Tati? Eu amo o que eu faço. Porque você ama realmente o que você faz. Continua fazendo enxertos gengivais. Sim, periodontista raiz. Às vezes as pessoas nem valorizam isso. Não. Você vê o quanto é importante a periodontia na nossa profissão. É inversamente proporcional quando você quer fazer um curso de periodontia pura. Você não preenche vaga. É triste, sabe isso? Não preenche vaga. Não preenche vaga. Por isso que a gente tem que fazer, às vezes, dá a impressão que conhecimento ocupa lugar no cérebro e vai atrapalhar. Depois a pessoa vê a necessidade da periodontia lá na frente. Aqui nós somos em 3 periodontistas, né? Então... Você não dá para separar prótese, pério e implante. Não dá. As coisas são juntas. São juntas. Doutor Geninho, olha, muito obrigado. Sua agenda é incrivelmente cheia. Gentilmente abriu espaço para vir até aqui. Olha, desde que eu comecei, desde que a Eloana, um beijo para a Eloana, que ela me convidou para fazer parte dos grupos internacionais em 2016, que eu tive o privilégio de te conhecer o Ilapel e virar parte dessa família. Tem sido assim uma aventura sem preço, né? E agora lá na Suíça eu posso ver por uma outra lente que só me traz orgulho. E a sua presença aqui foi fantástica. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz de ter participado, recebido esse convite. E vamos nos encontrar lá no IDS, né, cara? Temos uma conferência para dar lá no... Aliás, o IDS, se você for ver o tamanho eu acho que é o maior stand que tem de implante vai ser Neodente e Straumann, né? É muito... Tem uma arena, assim, tem um lugar que comporta no meio... Você imagina dentro do IDS, imagina o valor do metro quadrado. E isso é educação, né? Nós temos lá, parece que 100 e poucos lugares
No stand. No stand. Olha. É a única empresa que fez uma arena dentro do stand. Nossa, que fantástico. Não, fantástico. O ano retrasado também foi. Foi a arena. Que fantástico. E foi espetacular. Só inovação, né? Inovação. Doutor, Pessoal, muito obrigado. eu que Deus agradeço, abençoe quero vocês. agradecer ao senhor de coração, E, tá? cara, E pela oportunidade de eu conviver um pouquinho com o senhor. Foi um prazer. Foi enorme, enorme mesmo. Obrigado por ter aceito o convite. Até a próxima. Gente, então mais um episódio aqui do Dental Unit de hoje com essa pessoa sensacional, inspiradora, que é o Dr. Geninho Tomé. Fiquem com a gente, nos sigam nas redes sociais e assistam todos os nossos episódios que estão fantásticos. Até a próxima. Tchau, tchau.